Bom, ainda está boa tarde. Boa tarde, galera do YouTube. Aqui quem fala é o José Castor. Vem mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Antes, pessoal, eu quero revelar o nome da pregadora de hoje, da segunda conferência, lá na igreja. É a pastora Raquel Lima. Tá bom? Eu não conheço ela, mas eu tenho certeza que Deus vai falar, vai usar poderosamente, e ela vai transmitir o recado aí ao coração da igreja. Tá bom? É a segunda conferência profética 2023 Avançar. Tá bom? Às 20 horas. Não perca que será imperdível. O endereço? Avenida Antonello de Messina, 333A. Eu tinha esquecido que lá tem o A e o B. Tá bom? É o A. 333, Avenida Antonello de Messina, A. Tá bom? A palavra de Deus diz, em Colossenses, capítulo de número 1, e versículo 13, que diz o seguinte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o apóstolo Paulo falando de Jesus, né? Todos nós sabemos que Jesus Cristo cumpriu a sua missão aqui na terra, de primeiramente pregar o reino de Deus a toda criatura, e em segundo lugar morrer na cruz para salvar a humanidade. Viu? E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração verdadeira, que realmente aconteceu. Ele diz aqui: Jesus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus, né? Ele, além de ter morrido na cruz, ele nos deu livre acesso à presença do Pai e nos tirou das trevas. O homem, antigamente, antes do sacrifício de Jesus, estava sob o domínio das trevas, estava sob o domínio de Satanás. O homem estava fora da presença de Deus. O homem perdeu o contato com Deus desde o momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido, que muitos falam que é a maçã. Não, pessoal, a Bíblia não revela qual é o fruto, viu? A Bíblia não revela. A Bíblia só revela que esse fruto era o fruto do conhecimento do bem e do mal, em que Adão e Eva não podiam tocar, viu? Só que eles tocaram, dando ouvidos à serpente, dando ouvidos a Satanás, viu? Mas aí, após a morte de Cristo, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, significando que o homem recuperou, através do sacrifício de Jesus, o livre acesso da presença de Deus. E aí eu vou entrar numa questão aqui. Mas eu não consigo entender o ser humano, sabe? Antigamente era uma dificuldade para falar com Deus, para ter acesso à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote tinha, e os grandes homens da Bíblia que serviram a Deus
tiveram acesso à presença de Deus. Agora nós temos livre acesso. E não vemos o crente falando com Deus. Aí eu pergunto, se orar é falar com Deus, qual é a dificuldade que o crente tem tido em não falar com Deus? Essa é uma pergunta que eu quero que você reflita. Eu já refleti muitas vezes. Sabe? Amados, não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais prazerosa, não tem coisa mais maravilhosa do que ouvir a voz de Deus, do que falar com Deus e também deixar Deus falar com você. É como diz a canção da Cassiane: Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Oração é sustento de alma. Quando você está falando com Deus, você está se alimentando. Quando Deus está falando com você, você está se alimentando das palavras dele. Não é comendo, tá, gente? Eu não gosto dessa expressão. Comer da palavra de... Sabe, dá vontade de chegar na pessoa e, sabe, dar um tapa na boca. Comendo da palavra. Que coisa mais vulgar, irmãos. Vamos ser cordiais na presença de Deus, na casa do Senhor, se alimentando da palavra de Deus. É mais bonito, viu? Saciando a sede da palavra de Deus. É mais bonito, é mais cordial. E quando a gente fala com Deus, e quando a gente deixa Deus falar conosco, você está se alimentando da palavra de Deus. Se alimentar da palavra de Deus não é só ler a Bíblia. Se alimentar da palavra de Deus não é só ouvir a mensagem que está sendo pregada na igreja. Se alimentar da palavra de Deus é deixar que o Espírito Santo fale com você. É deixar que o nosso Deus tenha uma vida de intimidade contigo. E aí, irmãos, eu quero dizer o seguinte: vamos desfrutar desse livre acesso da presença de Deus e vamos avançar. Aquilo que pedimos ao Senhor como projeto de vida, vamos entregar na mão de Deus, vamos confiar e vamos avançar servindo e adorando a Ele, porque Ele é digno. O homem não é digno de adoração, mas o nosso Deus é digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda exaltação, digno de toda adoração. Porque, amados, a igreja tem tido uma dificuldade imensa de falar com Deus. E esse é o tipo de dificuldade, irmãos, que a gente não deveria ter, mas tem. Porque o camarada só quer ir na igreja só para marcar presença. Ah, se eu não for nos cultos, o pastor vai cobrar de mim. O meu líder de departamento vai cobrar. Ah, se eu não der o dízimo, o pastor vai me dar bronca. O bispo vai me dar bronca. O apóstolo vai me dar bronca.
Vamos chamar atenção, até mesmo publicamente, que eu acho uma atitude totalmente errada. Meus irmãos, você líder espiritual que está ouvindo essa palavra e tem feito isso, muda de atitude, tá? Você não é juiz. A única pessoa que tem autoridade para repreender publicamente é Deus. E ele ainda não assumiu o papel de juiz. Ele ainda vai assumir. Viu? No dia do juízo final. Viu coisa errada no seu membro, líder? Chama de canto. Você não tem uma sala pastoral? Então, chama esse membro. Na sala, não precisa a igreja saber. Esse tem sido o problema da igreja. Tudo tem que saber. Tudo tem que ser notícia. Não, irmãos. Tá uma canção que diz que o telefone do céu é a oração. Viu alguma coisa errada do irmão? Ore. Clame pela vida dele. Repreenda o espírito maligno que está sobre ele. Não se junte a ele para causar intriga entre o povo de Deus. Porque isso é abominação aos olhos de Deus. Então, amados, primeira coisa que Deus mandou falar aqui: valoriza o sacrifício de Cristo. Valoriza o que Cristo fez. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Isso quer dizer o quê? Que Ele nos recuperou da presença de Deus. Valorize. Nenhum ser humano, por mais honesto que ele seja, por mais servo que ele seja de Deus, ele não teria coragem, e não tem, de fazer o que Cristo fez. Viu, amados? Então, que essa palavra possa soar como um alimento sólido para a sua alma. Valorize o que Cristo fez. E desfrute da presença de Deus. Tenha como Deus, como seu melhor amigo. Aquele que você pode confiar em todas as horas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus.